Olá a todos, mais uma vez, estamos no Moco, no Porto. A nossa convidada de hoje é Sara Cunha, assessora de imprensa. Olá, boa tarde, muito obrigada pelo convite. Não, muitas vezes estou deste lado da câmara, acho que é das poucas que estive. Espero não dizer muitas asneiras para as câmaras. Não te preocupes, podes as asneiras que quiseres. Nós metemos o bolinho vermelho. Ótimo, maravilha. Recordas-te o primeiro disco que tu ouviste? Eu recordo-me de um disco, ou melhor, de uma banda que ainda marca muito o meu percurso, que era uma banda que o meu pai é super fã, que são os Pink Floyd. E eu acho que ainda se falava muito mal e me lembrava de viajar pelo país todo, e na altura fazia-se muito viagens de carro, e o meu pai era daqueles mega fãs que comprava tudo dos Pink Floyd, inclusive aquelas edições com bandeiras, etc. Então eu acho que é assim a memória mais antiga de ouvir música, é ouvir Pink Floyd. Ele também gostava muito de Dire Straits, mas os Dire Straits não ficaram tanto comigo como ficaram os Pink Floyd. E acho que é assim a memória mais antiga que eu tenho de ouvir música e de consumir música, é essa banda. Tu estudaste jornalismo, correto? Na Universidade do Minho, não é? Exatamente, sim. Tu nessa altura já sabias que querias trabalhar com música ou... E não sabia, porque também nunca achei que ia ser muito possível trabalhar. Eu sabia que queria seguir comunicação e que queria seguir jornalismo. Tinha ainda um bocadinho aquela ideia romântica que eu acho que se calhar, e espero bem que as camadas mais jovens agora não têm, que é de vais para o jornalismo para mudar um bocado o mundo e para fazer grandes reportagens de investigação ligadas à sociedade, a mostrar diferentes formas de ver a vida, diferentes problemas sociais, etc. E a minha carreira formativa e os meus interesses foram sempre um bocadinho nesse sentido, e era esse o caminho que eu achava que ia seguir, e que mesmo a nível profissional, no pós-licenciatura, eu comecei a tentar fazer através de estágios, através da minha primeira experiência profissional foi ligada à Rádio Universitária do Minho, onde eu era jornalista, e aí penso, embora a Rádio Universitária do Minho seja uma rádio muito musical, e aí já há alguma influência profissional nisso, o que eu queria fazer era ser mesmo jornalista. Só que quando começo a trabalhar, para além de toda a precariedade, que se calhar também não mudou muito ao trabalhar no mundo da música, mas toda a precariedade e todo o ambiente de redação e algumas das funções que me punham a fazer destruíram-me completamente essa ideia romântica. Eu lembro-me, por exemplo, no meu estágio no Jornal de Notícias, como estagiária, uma das minhas funções era ligar todos os dias de manhã para bombeiros, hospitais, não sei o quê, perguntar se tinha acontecido alguma coisa, se tinha havido algum desastre. E comecei-me a sentir, sobretudo durante esse período de estágio, parecia um bocado um abutre, estava ali à espera da desgraça. E isso não tinha nada a ver comigo, não é? Eu sempre achei que ia trabalhar com uma coisa que fosse um bocadinho mais esperançosa, ou que fosse um bocadinho, que trouxesse outro tipo de contributo social. A música acaba por acontecer, se calhar, por um conjunto, a música ou a cultura, porque eu trabalho com cultura e com arte em geral, acaba por acontecer por um conjunto de acasos, para além da dimensão que todos nós temos, e sobretudo no caso da música. Não sei se concordas, mas eu acho que a música é talvez das formas mais livres e democráticas de arte. Toda a gente ouve música, hoje em dia, então, desde o advento do digital, ela distribui-se com muita mais facilidade do que, por exemplo, cinema ou artes visuais. E, portanto, eu sempre tive essa relação de ir a concertos. Sou também de uma geração em que começaram a haver os grandes festivais de verão, e que coincide também com a fase em que os meus pais me começavam a deixar sair de casa com mais independência, e, portanto, tu ias com os teus amigos e havia todo esse lado de descoberta, de ouvir outras bandas que não conhecias, e também, no meu caso particular, de ser exposta a realidades que não me chegavam de uma forma tão fácil. Eu nasci em Guimarães e cresci em Guimarães, não cresci propriamente num universo musical muito vasto. Há montes de gente que tem músicos na família, que tem grupos de amigos que tinham cenas, e eu não cresci nesse contexto. Eu no secundário era mais de futebol 5 e de voleibol, era a tipa do desporto, do que propriamente a tipa ligada aos movimentos da música. E então, quando começas a fazer isso, começa a abrir os horizontes, e aí comecei-me a interessar e comecei a querer procurar estar presente em coisas mais diversas, ouvir coisas que não conhecia, outros géneros musicais, outro tipo de descobertas que não fossem só aquilo que chegava até mim pelos meios que eram, na altura, a comunicação social, se bem que na altura se calhar também havia outra abertura. Paralelamente a isto, na faculdade,
E eu ingresso numa daquelas associações estudantis ligadas à música, fiz parte de um grupo de percussão. Ok. O que é que fazia? O que é que tocavas? Tocava bondo, caixa, timbalão, depois também era ensaiadora de sinais, pronto, daqueles grupos mesmo orquestras de percussão, tradicional. E aí começo a entrar mais na cena do folk, não é? E da música tradicional, mas não só tradicional, porque o nosso grupo fazia repertório tradicional, mas também fazia criação. E no âmbito dessa associação nós começamos a circular em concertos, a organizar também algumas coisas relacionadas com isso, ainda muito dentro do folk, e aí, como qualquer coisa associativa, como qualquer coisa, começas a organizar algumas coisas. E para mim, na altura, eu acho que isto ainda se calhar é uma dificuldade agora, para mim não era claro o que era isto, trabalhar do universo da música ou no universo da cultura, não é uma coisa que para ti seja muito claro o que é que tu fazes ou como é que tu entras. E foi um bocado de uma sucessão de acasos, e acho que aí o momento determinante é quando eu conheço uma pessoa de Braga chamada Jaime Manso, que programava uns concertos e estava a começar a programar um projeto que ia haver lá, que era o Vila, e estava à procura de um stage manager, que eu nem sabia o que era, para te ser franco. Okay. E eu cheguei lá, bati à porta e disse: olha, eu disseram-me que tu estás à procura de uma pessoa para fazer isto, não sei nada, mas eu é tipo esponja. Se tu me ensinares a dizer o que é que queres, o que é que precisas, epá, eu estou aqui, estou interessada em aprender. Pronto, e elas devem ter achado graça à atitude, e comecei a trabalhar com ele em palco. Estava um pânico dos horrores, não é? Vocês, há aqui malta aqui que nos está aqui a ver, percebe tudo o que é. Eu não sabia nada, sabia que era um amplificador, ligar cabos XLR, não sei o que, fazer transições de palco, mas a coisa foi roubando. Foi conhecendo aí, começando a conhecer a malta aí. Acabei por ir também fazer, para o Barroselas, fazer um bocado a mesma coisa, para aquele palco, exatamente, para o palco que estava cá fora, que era na altura o palco da versão Lollipops, que ainda por cima é o palco onde acontece tudo, não é? Que aquilo é um estrado de madeira, quem quer sobe lá para cima, até cais para lá sobe, pronto, e essa adrenalina, eu acho que foi um bocadinho essa adrenalina que me deu uma chapada, assim, e que me disse: eu quero trabalhar aqui. E pronto, e aí mudei-me para Lisboa, fazendo, respondendo à lógica que eu sempre achava que tinha que ter, ou seja, que tinha que fazer uma determinada formação para entrar no sítio. Então fui estudar som para a ETIC. E como é que correu essa experiência? Em nível formativo, correu bem e gostei de lá estar. Depois, à medida que fui fazendo as coisas, percebi, primeiro eu já sou um bocado velha, se calhar para estar a fazer isto. E depois, paralelamente, porque eu quando mudei para lá não fui só para estar, eu estava em horário pós-laboral, mas eu tinha que trabalhar. Claro. Pronto, e acontece a velha história clássica, que é em Braga, no Porto, agora já é outro universo. Havia muito poucas oportunidades, mas em Lisboa comecei-me a candidatar a algumas vagas que apareciam no mercado e fui a uma entrevista na altura à CTL, que eu não sei, pelo anúncio não percebi o que era, mas que era a empresa que geria o Music Box, a sala, que tinha e na altura tinha um editor e também organizava uma série de festivais, e era para a área da comunicação. Ou eu acho que tal era a minha pouca experiência, que eu acho que os outros candidatos deviam era ser muito maus para me terem dado a oportunidade de ser um bocado franca. E fiquei. Ou achas que foi o teu currículo de stagiante? Se calhar foi essa atitude, sabes? Essa atitude de me mandar um bocado para a frente. E fiquei lá e paralelamente comecei a perceber, ok, isto se calhar faz muito mais sentido eu estar a trabalhar nesta área, não é? Tenho muito mais jeito, já tinha feito a minha formação na área da comunicação. Portanto, isto acontece ali no pós-Capital Europeia da Cultura em Guimarães, 2012, 2013, que foi quando eu me mudei para lá. Pronto, e quando entrando no Music Box, que era à altura uma casa, ainda era, pronto, uma casa que programava a vários níveis, de clubbing, concertos, tinha programação própria, nacional e internacional, e trabalhava com uma série de promotores, permitiu-me conhecer o que era o meio, conhecer imensa gente, conhecer o que é que toda a gente estava a fazer, quer a nível de promoção, quer a nível dos próprios movimentos artísticos e das bandas e dos circuitos que existiam em Portugal. Pronto, eu estive lá cerca de 5 anos. Trabalhava, fazia a comunicação toda, não é? Ou seja, a assessoria de imprensa, na altura redes sociais que ainda estavam a começar a despoltar, websites, tudo que era conteúdos de texto, fazia tudo e ainda dava aquela mãozinha que não me custava nada, a mãozinha de ajudar a produção no terreno, porque
Pois o bom de trabalhares nisto, não é? É um lado fixe de trabalhares na música, é o lado em que tu também consegues poder ter essa experiência. Portanto, nós trabalhávamos durante o dia, depois à noite ficávamos a acompanhar os artistas, a ver os concertos. E fazíamos muitas vezes catering dentro da sala, também ajudávamos a montar tudo. E foram 5 anos intensos porque se fazia muita coisa. Depois, vocês no Music Box tinham concertos, às vezes clubbing, logo de seguida, durante os 7 dias da semana, às vezes. Ele programava 7 dias da semana, nós não estávamos sempre lá, estávamos só naquele core, mas acabávamos inevitavelmente por passar lá muito tempo. Tanto é que, se eu te disser, eu acho que conheci-me em Lisboa quando comecei a sair, a deixar de trabalhar no Music Box e a trabalhar como freelancer, porque comecei a ir aos fins de semana a outras coisas que não fosse só a programação de Lisboa, do Music Box. Porque tu acabas por ficar ali um bocadinho ilhada, é um trabalho mesmo super intenso e super absorvente. Como é que tu descreverias o teu trabalho no Music Box? Serias, imagina, como assessora de imprensa, tu tratavas, não é, da comunicação do evento, não é? Juntamente com o artista, suponho, não é? Começaste a fazer gestão de redes sociais. Exatamente, sim. Tu descreverias o teu dia a dia? Na altura, quando eu estava no Music Box, eu fazia mesmo desde tudo o que era produção de conteúdos para, por exemplo, desde organizar o website e fazer a atualização dos websites, construções de newsletters e essas ferramentas que tu utilizas. Trabalhar com os mídias, não é? Trabalhar com os mídias, fazer a assessoria de imprensa, que isso para mim é que foi uma estalada na cara, porque isso era um trabalho que eu nem sabia que existia, para te ser muito franca. E a primeira vez, eu acho que sou uma pessoa que fala com relativa facilidade, mas a primeira vez que tu pegas num telefone para telefonares a um jornalista que não conheces de lado nenhum, para lhe tentares vender uma banda, um concerto, até quebrares isso, o que é que eu lhe vou dizer, eu não o conheço, ele não sabe quem é que eu sou, isso acho que foi a parte mais difícil, que curiosamente até é o que eu faço mais agora, não é? De perceberes como é que tu articulas um discurso, como é que tu te tornas o teu discurso entusiasmante e como é que tu posicionas o teu discurso para interessar aquela pessoa. Que no meu caso passava por uma estratégia um bocadinho de estudar uma série de coisas, de estudar desde o comportamento e aquilo sobre o comportamento em termos jornalísticos e os perfis de determinadas pessoas, perceber o que é que elas ouvem intensamente, o que é que elas escrevem, estares a acompanhar um bocadinho de tendências, estares a par de tudo, e isso também te ajuda a trabalhar toda a área da comunicação. Fazia isso, fazia gestão, na altura era mais Facebook, o Instagram é já numa fase final que aparece, eu sou mesmo antiga, não é? Hoje em dia é só isto que acontece, mas na altura nós nem sabíamos bem utilizar essas ferramentas. Também se calhar não tinhas que gastar tanto dinheiro nelas, mas fazia isso e depois fazia outras parcerias mais bill online que podias fazer, por exemplo, com OCs para comunicação em alturas mais em específico, pensares em campanhas, articulares o trabalho também com os designers por causa das imagens e do desenvolvimento dos cartazes, articulares também comunicação com os teus parceiros, perceberes como ajudas, como é que eles também podem ajudar-te a comunicar. Trabalhar também, especialmente com marcas, não é? Foi por essa altura que o Music Box começou a fazer parceria com a Jameson, correto? Já existia isso, sim, mas também há esse lado de teres que articular e de teres de começares a fazer comunicação e a ter algum determinado tipo de preocupações que incluem de facto as marcas, não é? sem que isso interfira naquilo que é a identidade do espaço, e também provando a relevância do que é para uma marca apoiar um evento cultural que infelizmente em Portugal não é uma grande evidência, sobretudo para um espectro do qual estamos aqui a falar, não é? Sim. Porque eu, da minha experiência mesmo a nível de freelancer, e não me estou a queixar porque eu gosto muito, eu trabalho muito em espectro intermédio pequeno, pronto, coisas muito emergentes ou coisas curadas ou coisas pequenas, não trabalho com aqueles grandes festivais altamente sponsorizados em que tu, até pelo nível de investimento, consegues inventar rodas gigantes e uma série de ativações que para marcas são super interessantes. Nós não fazemos nada disso, também não queremos fazer, numa série de eventos. É o público-alvo. E também é difícil em Portugal fazer perceber a uma marca a relevância de muitas vezes estar ao lado deste tipo de eventos e deste tipo de movimentos. Que para mim passam por uma ideia muito clara de que isso do mainstream
ou essa ideia do mainstream é muito mais uma construção capitalística do que uma realidade. E explico o que é que eu quero dizer com isto. Entende? Naturalmente, há determinados espectros sonoros que em determinadas gerações fazem mais sentido. Mas o mainstream fica mainstream quando tem muito dinheiro a carregar em cima dele para ser mainstream. E tendencialmente o mainstream não se inventa. Não, aquilo que se torna mainstream não se inventa, nasce de uma subcultura que já existia. Não é? E portanto, quem trabalha na subcultura também está a trabalhar com consumidores do futuro e com aquilo que poderá vir a ser. Nós analisamos, acho que na minha geração há um que é muito claro, que é o hip-hop. O hip-hop era altamente uma subcultura, até não só na música, mas em todas as marcas de roupa e toda a cultura skater associada era uma subcultura. Hoje em dia é uma coisa absolutamente mainstream, não só na música, mas nisto também que eu estou a falar, não é? Tu hoje em dia vês tipos com marcas, vestidos com t-shirts e com coisas de streetwear, que estavam relacionadas com aquele grupo, que elas nem sabem o que significam e que são altas marcas. Portanto, quando tu trabalhas nisto do underground ou daquilo que é emergente, acho que uma boa marca com uma visão de futuro tem que perceber que está ali o que vai ser a seguir, não é? Porque isto daqui a 20 anos não vai ser o hip-hop no mainstream. Como em determinados tempos foi o rock e agora o rock já não é uma coisa que movimenta, não é? Portanto, isto tudo é muito circular. Pronto. Também se calhar é por isso que me interessa mais trabalhar nesse espectro mais emergente, pela coisa da curiosidade, de ser um movimento muito mais honesto em determinadas coisas. Sim. E genuíno, de certa maneira. Sim. O mainstream obriga a pressão que tu estavas a falar, obriga-te a isso. Depois do Music Box, abriste uma caixa de possibilidades, não é? Para onde foste? Eu decidi que ia ser freelancer, na altura não sabia bem o que é que ia fazer. Disse, olha, vou, porque eu estava mesmo muito cansada e muito esgotada do ritmo de trabalho. E depois, o meu primeiro cliente foi, eu tinha saído, era final de ano, pá, verdadeiramente eu estava com uma grande bebedeira na noite. E encontrei uma colega que trabalhava como assessora de imprensa e disse-lhe toda contente, Helena, eu agora vou ser freelancer, ainda não sei muito bem o que é que eu vou fazer, mas eu vou ser freelancer. E passados uns dias, desta conversa, ela ligou a dizer, eu trabalho com o Indie Lisboa, nós estamos à procura de uma assessora de imprensa para o Indie Lisboa, queres ver uma entrevista? E eu nunca trabalhei com cinema, mas bora para a frente fazer isso. Pronto, e depois as coisas foram sendo assim um bocado orgânicas, ou seja, foi essa, fiquei com esse, depois o Indie Lisboa acabou por me abrir portas para uma série de outros festivais, porque isto do freelancing acaba por ser um bocadinho assim, não é? Uns recomendam outros. Eu também fiz na altura aquele mail out de dizer, olha, vou sair e vou trabalhar como freelancer na área da comunicação. E fui começando a fazer, sendo que, atenção, não estou aqui a ser correta, a primeira pessoa que estava-me a esquecer, a primeira pessoa que me contratou como freelancer foi o André Mendes da Amplificação, para o Amplifest. Exatamente, aliás, eu já fiz, ainda estava no Music Box e fiz esse paralelo. Ele na altura tinha saído a pessoa que estava e ele contatou-me, já nos conhecíamos e tínhamos uma boa relação do Music Box. E foi o primeiro que eu fiz também como freelancer paralelo. E depois a partir daí foi um círculo. A partir daí veio a Lovers, depois da Lovers venho agora ao Unicord e tem sido sempre um bocadinho assim que as coisas têm acontecido. Entre um misto de procurar, de algumas coisas que procurei, eu liguei a algumas pessoas a dizer que estava disponível, mas as coisas surgiram todas de uma forma muito orgânica. Existe algum festival nacional ou internacional que tu gostarias de trabalhar? Pode não ser só música, cultura, cinema, algo que tu terias... É sim, eu gostava de trabalhar com algum festival mais conectado com música eletrónica, que eu, pronto, não gostava muito de trabalhar com o boom. Porque há uma série de questões que eu nunca fui ao boom, nunca tive a oportunidade, mas há uma série de lógicas de comunicação que eu não percebo ao ver de fora como é que funcionam e acho que deve ser uma experiência muito interessante perceber como é que eles comunicam e que tipo de estratégias. Gostava muito. Ou então outros que existem em áreas mais eletrónicas, de música eletrónica que nunca trabalhei. Portanto é um público que não conheço tão bem. Sim, desafiante para ti. Sim, desafiante.
A nível internacional, gostava muito de trabalhar com o Legacy. Ok. Bélgica, não é? Holanda, desculpa. Holanda, sim. Gostava porque. Utrecht. Utrecht. Exatamente, porque acho que é um festival também que tem muito aqui interessante de promoção e que cresceu muito, assim, eu fui lá há muito tempo. Ok. E entretanto cresceu muito e tem uma série de dinâmicas também de comunicação que eu acho que são muito interessantes e que podiam ser uma mais-valia em termos de aprendizagem. Ok, Sara, foi um enorme prazer ter-te como convidada. Muito sucesso, espero que consigas trabalhar aí com o Boom e com o Legacy, quem sabe? Quem sabe? Ou com muitos outros festivais, ou com o Cris, o teu próprio festival. Já existem Festival. muitos, acho que não é preciso mais alguém inventar um festival nacional. O festival só da De assessora. de imprensa, pode. Isso se calhar um festival profissional era Quem sabe? capaz de ser interessante. Sim. Muitos leques abertos. Vocês todos em casa não se esqueçam de subscrever, carregar no botão de gosto e partilharem já agora